Como havia anunciado no pronunciamento de sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff se reuniu com os governadores de todos os estados e os prefeitos das capitais para discutir melhorias nos serviços públicos, em resposta aos protestos que vêm acontecendo em todo o país. Ao abrir o encontro, Dilma propôs um plebiscito sobre reforma política, uma das reivindicações dos manifestantes. Vamos a São Paulo conversar com a nossa editora de política, Renata Lopretti. De acordo com a presidente, os eleitores poderiam ir às urnas para decidir se querem ou não uma nova constituinte específica sobre esse tema. Mariana, ao defender a iniciativa, Dilma disse que o Brasil está maduro para avançar nesse sentido. Além da reforma política, a presidente anunciou outros 4 pontos, pactos nacionais, nas palavras dela, com o objetivo de melhorar os serviços de saúde, transporte e educação. Tudo sem comprometer a estabilidade fiscal, que seria o pacto número 1. Antes de receber governadores e prefeitos, Dilma se reuniu com integrantes do movimento Passe Livre. Integrantes do grupo que defende tarifa zero para os transportes trataram com a presidente de melhorias para o setor. O governo afirmou que já foram feitas desonerações para reduzir o preço da passagem, mas o movimento quer mais. A gente espera das 3 esferas que tenham medidas concretas no sentido de melhorar o sistema de transporte e alcançar a tarifa zero o mais próximo disso. Logo depois, foi a vez de prefeitos e governadores. No discurso de abertura, Dilma Rousseff reafirmou que o governo está ouvindo as vozes das ruas, que pedem melhoria nos serviços públicos, na representação política e no combate à corrupção. A presidente propôs pactos em 5 áreas. Responsabilidade fiscal. Para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. Saúde. Dilma propôs acelerar os investimentos em hospitais, UPAs e unidades básicas de saúde. E na falta de médicos brasileiros, contratar estrangeiros para trabalhar no SUS. Transporte público. A presidente disse que vai destinar mais 50 bilhões de reais para novas obras de mobilidade urbana. E prometeu que a população será mais ouvida. Estou criando o Conselho Nacional de Transporte Público com participação da sociedade civil e dos usuários. Educação. No meu governo, tem lutado junto ao Congresso Nacional para que 100% dos royalties do petróleo e os recursos, 50% dos recursos do pré-sal sejam investidos na educação. A presidente defendeu ainda que a corrupção seja classificada como crime hediondo e a realização de um plebiscito sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte para tratar da reforma política. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. O Brasil está maduro para avançar e já deixou claro que não quer ficar parado onde está. Os líderes dos partidos da oposição dizem que não são contrários à convocação de um plebiscito, mas afirmaram que isso é uma prerrogativa do Congresso. Segundo eles, uma proposta de emenda constitucional exclusiva para tratar da reforma política seria o caminho. Agora, qual é a forma legal de você fazer isso? O Supremo Tribunal Federal teria que ser ouvido sobre isso e fazer um plebiscito para o que o Congresso pode fazer. Reforma constitucional só tem quórum qualificado, nós podemos fazer na hora em que nós quisermos. Basta que o governo queira e mande a sua base votar. O que não adianta é o governo inventar, tergiversando um plebiscito que não é nem competência dela, é do Congresso. O Congresso pode fazer a reforma política. Agora eu converso com a comentarista Cristiana Lobo, que acompanhou as várias reuniões dessa segunda-feira em Brasília. Cristiano, o que você entende que a presidente pretendia e qual foi a reação dos governadores e prefeitos presentes? Olha, Renata, boa noite a todos. Eu acho que a presidente Dilma Rousseff tentou dar uma resposta à voz das ruas, que ela disse que estava ouvindo. E também tentar um certo protagonismo, comandar a pauta do país, do debate do país. E um governador me disse que ela queria mesmo era a foto com os 27 governadores e 26 prefeitos de capital. E o que ela levou com isso? Realmente ela impôs um debate, esse debate sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva, isso o Merval vai falar daqui a pouco, o Merval hoje está aqui em Brasília. Agora, eu acho que ela levou também essa possibilidade de comandar o debate, mas ficou uma questão posta no ar, que é a questão da tarifa de ônibus.
os governadores, por exemplo, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, falou na necessidade de um pacto federativo, um novo pacto federativo, para dar mais recursos para os estados e municípios. Ele agradou muito os colegas e a plateia, porque prefeitos e governadores querem participar mais desse bolo tributário. E quando a presidente diz que a União já fez desonerações para reduzir o preço da tarifa e agora que há espaço para estados e municípios fazerem o mesmo, muitos acham que não há espaço para isso. Estados ou alguns já fizeram essa desoneração, outros não aumentaram as tarifas. O fato é que isso acaba se transformando numa espécie de uma armadilha em que não se vai poder mais nem subir o preço da tarifa, porque senão causa revolta, ou não vai poder subir o preço da gasolina porque tem reflexo na tarifa, vai ter que fazer uma outra fórmula de definição das tarifas. Ou seja, hoje ela consegue um protagonismo, ela consegue comandar pelo discurso, mas na ação real ela vai, no fim das contas, depender do Congresso e também de governadores e prefeitos. Obrigada, Cristiana. É sintomático que o primeiro dos 5 pactos propostos seja pela estabilidade fiscal, numa altura do campeonato em que o governo da presidente Dilma é progressivamente questionado sob o argumento de ser relaxado nessa área fiscal. Agora, para governadores e prefeitos, estabilidade fiscal, seu primeiro item, embute uma mensagem clara, que é a seguinte: saúde, transporte e educação precisam melhorar, mas não esperem ajuda significativa do governo federal. Na atual conjuntura, qualquer pacto para melhorar os serviços públicos esbarra na baixa capacidade de investimento do governo federal e, mais ainda, dos governos locais. Por fim, em todos os pontos colocados pela presidente hoje, vale a gente ressaltar uma ausência. Durante muitos dias, muitas das conversas relativas a esses protestos sinalizavam para a possibilidade de algum anúncio que apontasse para algum tipo de enxugamento da máquina governamental. Não por acreditar que as contas se fechariam aí para financiar o que precisa ser financiado no serviço público, mas como um gesto, como um símbolo. Não veio nada nessa área.